Você já teve a sensação de que algo na sua vida nunca fez sentido, mas não sabia exatamente o quê? Às vezes a verdade não chega com estardalhaço. Ela vem num sussurro, numa frase dita por um estranho, em um lugar qualquer, como uma farmácia numa tarde chuvosa. Foi assim que tudo começou para mim. Eu achava que me chamava Jessica Thompson. Tinha um trabalho, pais amorosos, lembranças organizadas em álbuns. Mas bastaram 5 palavras para tudo isso tremer por dentro. Era uma terça-feira qualquer, daquelas que você só quer que acabe logo. Eu estava ali, doente, esperando um antibiótico, quando uma mulher me olhou como se tivesse visto um fantasma. "Você se parece com minha irmã", ela disse. Eu sorri, como a gente faz para ser educada. Mas ela não estava brincando, seus olhos se encheram de lágrimas. Foi aí que tudo virou. Minha identidade, meu passado, minha ideia de família. O que você faria se descobrisse que talvez não seja quem sempre acreditou ser? Essa é uma história real, feita de memórias partidas, segredos de família e reencontros que doem e curam ao mesmo tempo. Uma história sobre o que acontece quando a vida que você conhece desmorona. E no meio dos escombros, você encontra a si mesma pela primeira vez. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Chuva fina em Portland, dor de cabeça pulsando e a promessa de um dia arrastado. Eu fui até a farmácia apenas para buscar um antibiótico. Nada mais comum. Estava com sinusite, mau humor e pressa. Não sabia que em poucos minutos minha vida inteira seria colocada em xeque por uma frase aparentemente simples. A fila estava longa, o ambiente abafado, aquele zumbido de luz fluorescente irritante. Enquanto esperava, uma mulher mais velha me olhou como se tivesse levado um choque. Parou de respirar por um segundo. Depois sussurrou: "Você se parece com minha irmã." Confesso que sorri por educação. Era o tipo de coisa que já tinham me dito antes. Aquele papo de rosto familiar. Mas não havia gentileza no olhar dela, apenas espanto. As mãos tremiam, os olhos se enchiam de lágrimas. "Ela desapareceu há 25 anos", disse. Meu coração gelou por dentro. De repente, eu já não era só mais uma cliente na fila. A farmácia pareceu pequena demais, como se as paredes estivessem se fechando. Meu sorriso desapareceu junto com a minha tranquilidade. Ela me descreveu com detalhes que ninguém deveria saber. A cicatriz acima da sobrancelha, os olhos verdes com reflexos dourados, até a marca de nascença no ombro, em forma de lua crescente. Tudo o que ela dizia era verdade. Coisas que eu achava serem apenas meus traços únicos. Mas como uma estranha poderia saber disso? Quando ela disse o nome da irmã, Rachel Marie Anderson, algo dentro de mim trincou. Rachel era o meu segundo nome. Um nome que meus pais diziam ter sido da minha avó falecida. Mas a forma como ela falou, o jeito como me olhou, era como se estivesse diante de alguém que ela nunca deixou de procurar. E aquilo me abalou mais do que eu gostaria de admitir. Mesmo tentando manter o controle, derrubei o frasco de remédio. Os comprimidos se espalharam no chão, mas ninguém se mexeu para pegá-los. Eu não conseguia pensar, muito menos respirar direito. Era como se o chão sob meus pés tivesse virado areia movediça. Minha mente gritava que não, mas meu corpo sabia. Algo muito errado estava vindo à tona. Corri da farmácia como se o prédio fosse desabar. Chuva no rosto, mãos trêmulas, o coração batendo feito um alarme. Quando entrei no carro, sentei no banco do motorista e chorei. Não era tristeza nem dor. Era a sensação de que toda a minha história estava rachando bem na frente dos meus olhos. E que talvez eu fosse mesmo alguém que desapareceu 25 anos atrás. Foi só ouvir aquele nome, Rachel Marie Anderson, que algo dentro de mim se partiu. Meu corpo ficou parado, mas minha mente disparou como um carro sem freio. Era um nome que não me dizia nada, mas ao mesmo tempo parecia reconhecer cada sílaba. Eu não sabia o que era verdade e o que era apenas sugestão, mas a sensação era como encontrar uma carta escondida na gaveta errada. Ali, no meio da farmácia, a estranha tinha acabado de jogar uma bomba na minha existência. Aquela mulher falava com uma convicção que me desarmava. Ela não parecia confusa nem delirante. Parecia machucada.
Cada vez que ela dizia Rachel, era como se estivesse invocando alguém que ainda vivia dentro dela. Eu tentei racionalizar tudo, coincidência talvez, mas quando ela mencionou a cicatriz na minha sobrancelha, minha pele arrepiou. Como ela sabia disso? Meu corpo agia no automático. Recuei um passo, tentei sorrir, fingi que estava tudo bem. Mas por dentro, o chão já tinha desaparecido sob os meus pés. Tudo o que sempre acreditei sobre mim mesma parecia escorregar por entre os dedos. Como confiar nas próprias lembranças quando uma estranha sabe detalhes do seu corpo, da sua infância, da sua essência? Mesmo tentando negar, algo dentro de mim já estava se desfazendo. Quando ela mencionou a marca de nascença no ombro, em forma de lua crescente, eu congelei. Como ela podia saber disso? Era meu segredo, algo íntimo, quase poético. Um namorado antigo chamava de meu talismã. E agora, uma mulher desconhecida usava aquilo como prova de quem eu era? Naquele instante, percebi que o que estava em jogo não era apenas meu nome. Era minha história inteira. Minha infância, meus pais, as fotos na estante, os aniversários. Tudo começou a parecer uma pintura bonita demais para ser real. Se eu não era quem eu pensava ser, então, quem era? E quem tinha moldado essa nova identidade em mim? Enquanto as perguntas se acumulavam, a mulher puxou uma foto da bolsa. Era uma menina sorridente com dentes faltando, olhos verdes como os meus, e o mesmo corte de sobrancelha. Olhar para aquele rosto foi como olhar para um espelho de outra vida. Era eu, mas também não era. Uma duplicata esquecida. Uma lembrança viva de algo que talvez tivesse sido roubado de mim. Saí correndo da farmácia como quem foge de um incêndio. O frasco de remédio ficou no chão, junto com minha calma, minha certeza, minha identidade. Senti a chuva no rosto, mas não me importei. A única coisa que eu queria naquele momento era me esconder. Do mundo, da verdade e de mim mesma. Quando cheguei em casa, o silêncio parecia gritar. Fechei a porta com força, como se isso fosse suficiente para manter o mundo de fora. Minha cabeça pulsava, e as perguntas vinham em enxurradas. E se aquela mulher estivesse certa? E se tudo que meus pais me contaram não passasse de uma história bem contada? O que eu faria se minha identidade fosse mesmo emprestada? Fui direto à estante onde guardo os álbuns de fotos. Puxei o mais antigo, Jéssica, primeiros anos, e folheei com pressa, como se esperasse ver algo diferente do que sempre esteve lá. Começava com meu aniversário de 3 anos. Chocolate no rosto, chapéu de festa caindo pro lado. Mas só começava ali. Não havia nenhuma foto antes disso. A ausência foi um soco. Sem fotos de bebê, nem da primeira vez engatinhando, nem da maternidade. Nada. Tentei lembrar se já havia questionado isso antes. Talvez sim, talvez não. Meus pais sempre disseram que houve um incêndio e tudo foi perdido. Na época, pareceu uma resposta aceitável. Agora, soava conveniente demais. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Quando ela atendeu com sua voz doce e familiar, quase desisti. Como confrontar alguém que te ensinou a amarrar os sapatos? Mas as palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Por que não tenho fotos antes dos 3 anos? O silêncio do outro lado não foi normal. Foi pesado, cheio, calculado. Ela tentou manter a versão do incêndio. Disse que morávamos na Califórnia, que a casa queimou, que tudo foi perdido. Mas não lembrava o endereço. Titubeava sobre detalhes. Como alguém esquece onde viveu com a filha pequena? Aquilo começou a corroer a imagem de pais perfeitos que eu sempre carreguei. Era como ver rachaduras num vitral colorido. Desliguei o telefone tremendo. Entrei no banheiro, tirei a blusa e olhei meu ombro esquerdo no espelho. Lá estava ela. A marca de nascença em forma de lua crescente. Eu sempre achei charmosa. Agora, ela parecia um selo de autenticidade. Ou de algo que nunca deveria ter sido escondido. Era a primeira peça concreta de um quebra-cabeça incômodo. Chamei minha melhor amiga, Ashley. Contei tudo. A mulher na farmácia, a cicatriz, a foto, a marca. Ela me ouviu com os olhos arregalados e o coração na mão. E se for verdade? Ela perguntou. E pela primeira vez, eu não respondi.
porque no fundo eu já sabia. Alguma coisa estava muito errada. E a verdade, por mais dolorosa, já estava me encarando de volta no espelho. 3 dias depois, sentei diante dela em um café tranquilo, o tipo de lugar onde mães tomam cappuccino depois de deixar os filhos na escola. Carol chegou com uma pasta volumosa e um olhar que misturava ansiedade e esperança. Era como se ela tivesse passado os últimos 25 anos esperando exatamente por aquele momento. E, de certa forma, havia. Obrigada por vir, ela disse, com a voz trêmula, como se eu pudesse evaporar a qualquer segundo. Ela abriu a pasta com cuidado, como quem manuseia memórias frágeis. Primeiro vieram os recortes de jornal, manchetes antigas, fotos borradas, relatos sobre o desaparecimento de uma menina chamada Rachel. Denver, 1998, dizia a data. Menina de 7 anos desaparece do quintal de casa. Olhei para a imagem da menina. Era o meu rosto, o meu olhar, a mesma cicatriz. Depois vieram os detalhes. Rachel era canhota, como eu. Tinha olhos verdes com reflexos dourados, como os meus. Tinha uma cicatriz sobre a sobrancelha direita, como eu. E uma marca de nascença no ombro esquerdo em forma de lua crescente. Era como se alguém tivesse descrito meu corpo em um relatório policial. Você tem tudo isso, Carol disse, a voz embargada. Cada pedacinho. Ela puxou da bolsa um pequeno elefante de pelúcia, gasto pelo tempo, mas intacto. Você o chamava de Peanut, murmurou. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu conhecia aquele brinquedo. Ou achava que sim. Era como se algo dentro de mim ecoasse, como uma lembrança abafada de um sonho esquecido. Segurei o elefante com cuidado. Ele parecia familiar. Carol contou sobre o dia do desaparecimento. A ligação da mãe, o portão aberto, a busca desesperada. Mostrou-me a última foto de Rachel. Ela comendo cereal, sorrindo sem os 2 dentes da frente. Ela queria fotos de tudo naquela semana, disse Carol com os olhos marejados. E ali estava mais uma peça que encaixava. Minha obsessão inexplicável por registrar tudo quando criança. Por fim, ela me entregou um kit de DNA. Eu já fiz o meu, disse. Se você quiser saber a verdade, basta isso. O pequeno tubo em minhas mãos parecia conter o peso de uma vida inteira. Era assustador pensar que, em poucos dias, aquele teste poderia confirmar o que eu já começava a sentir. Eu não era quem achava que era. Eu era Rachel. E Carol era minha irmã. Naquele café silencioso, com o som distante de xícaras sendo empilhadas e conversas abafadas, algo mudou dentro de mim. Não era só uma dúvida que crescia. Era uma identidade que se desfazia. E pela primeira vez, eu me perguntei, quem sou eu? Se tudo o que vivi até aqui foi baseado numa mentira cuidadosamente mantida por quem mais dizia me amar. Respirei fundo, cliquei e li a frase que transformou o que restava da minha certeza em pó. 99,9% de compatibilidade genética com Carol Anderson. Era oficial. Eu era Rachel Marie Anderson. E minha vida, como eu conhecia, havia acabado. Chorei sozinha no chão do banheiro por horas. Não era luto, não era alívio. Era um tipo de dor crua, que não tem nome. Era como se cada memória que eu tinha perdesse o peso de realidade. Tudo era real, mas com outro nome, outra origem. Minha infância, meus pais, meu sobrenome. Nada tinha sido como me contaram. Era como nascer de novo, mas dessa vez consciente da ruptura. Decidi encarar a verdade de frente. No domingo, fui à casa dos meus pais, ou dos que eu conhecia como pais. Eles me receberam com sorrisos, mas o clima mudou assim que viram meus olhos. Coloquei o envelope com o laudo sobre a mesa. Precisamos conversar, eu disse. Minha mãe olhou para o papel e imediatamente começou a chorar. Meu pai ficou pálido. Eles sabiam. E agora, eu também. Queríamos tanto ter um filho, minha mãe começou, entre soluços. Tentamos por anos. Depois de várias perdas, achamos que nunca aconteceria. Foi então que contaram sobre o contato que os ofereceu uma criança. Segundo eles, a mãe era usuária de drogas e tinha abandonado a filha. Mas havia um detalhe que os condenava. Eles nunca tentaram verificar a história.
Nunca procuraram saber de onde eu realmente vinha. Vocês viram a minha cara estampada em cartazes por anos, eu disse. Como conseguiram ignorar? Eles desviaram o olhar. Meu pai murmurou. Nós evitávamos assistir ao noticiário. Era doloroso demais pensar que poderia ser verdade. Trocaram de nome, de cidade, de vida, e me criaram como se tudo tivesse começado do zero. Mas nada apaga o que veio antes. Nada. O processo legal foi longo e complicado. Eles responderam por fraude de identidade e interferência custodial. Por serem idosos, com ficha limpa e por minha recusa em vê-los presos, pegaram penas alternativas. A justiça os perdoou de parte da pena. Eu ainda não. O amor não desaparece de um dia para o outro, mas a confiança sim. E eu precisava entender meu passado antes de decidir o que fazer com eles no presente. A verdade tinha um gosto amargo, mas libertador. Pela primeira vez, as perguntas que me assombravam desde pequena tinham respostas. Meu nome, minha origem, minha história. Eu não era só Jessica. Eu era Rachel também. E agora, mais do que nunca, sabia que precisava conhecer a família que passou 25 anos chorando a minha ausência. Era hora de dar o próximo passo. Conhecer Emma foi como olhar para um espelho com atraso de 25 anos. Tínhamos os mesmos olhos, o mesmo sorriso torto, até a mesma risada abafada com a mão. Quando ela me viu pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Não houve discurso. Apenas um abraço longo, apertado, cheio de coisas que nenhuma das duas sabia como dizer. Era o reencontro de irmãs, separadas pela dor, unidas pela esperança. Os filhos de Emma me chamaram de a tia que estava perdida. Lily, de 7 anos, disse com a doçura que só uma criança tem. Você voltou para o final feliz. E eu queria acreditar nisso. Conheci os Andersons em um churrasco de domingo. Tios, primos, vizinhos que haviam colado cartazes, feito vigílias, rezado por mim. Gente que nunca me esqueceu, mesmo sem saber se eu estava viva. Cada abraço deles era uma pequena costura na ferida do tempo. Mas o mais surpreendente foi como me senti entre eles. Não era como visitar desconhecidos. Era como voltar a uma casa antiga, onde cada cheiro, cada som, cada olhar despertava algo que eu nem sabia que ainda vivia em mim. Lembranças vagas começaram a emergir. A voz do pai me chamando para jantar, Emma trançando meu cabelo, o balanço enferrujado do quintal. Fragmentos de uma infância sequestrada. Mantive o nome Jessica na vida profissional, mas adicionei Rachel nos documentos. Jessica Rachel Anderson Thompson. Uma forma de honrar quem me criou e quem me esperou. Uma ponte entre dois mundos. Era estranho, confuso e, ao mesmo tempo, completo. Eu era as duas. A filha amada que cresceu com carinho e a irmã desaparecida que voltou de um passado interrompido. A convivência com Carol também ganhou um espaço especial. Nos víamos toda terça-feira. Ela me contava sobre a infância que tive e que não lembrava. Trazia fotos, histórias, receitas. Às vezes, me dava o velho elefante de pelúcia, o Peanut. Quando o segurava, o tempo parecia voltar. Era como se, mesmo sem lembrar, meu corpo soubesse exatamente quem eu era naquela outra vida. Claro, nada disso apagava os traumas. Havia momentos em que eu me pegava chorando sem motivo ou duvidando da minha própria memória. Estava em terapia, assim como meus pais adotivos. Emma também. Era um caminho longo de reconstrução, mas ao menos agora estávamos trilhando juntos, como família. Uma família desfeita, refeita e renascida com uma força que só o amor sabe criar. Essa nova parte da minha vida me ensinou algo precioso. O pertencimento não vem apenas do sangue, vem do vínculo. E por mais que 25 anos tivessem passado, ainda havia tempo para criar novos momentos, novas histórias, novas memórias. Porque reencontrar a si mesmo, no olhar de quem nunca desistiu de você, é um tipo raro e poderoso de renascimento. Confrontar meus pais foi, sem dúvida, o momento mais difícil de toda essa jornada. Eles me receberam com um sorriso, como em qualquer outro domingo. Mas quando viram meu rosto sério, souberam que algo estava diferente.
A gente precisa conversar, eu disse, segurando na mão os papéis do teste de DNA. Sentamos no sofá bege da sala, o mesmo onde tiramos tantas fotos de Natal. O mesmo onde agora verdades precisavam ser ditas. Minha mãe começou a chorar assim que viu o envelope. Meu pai ficou pálido. Querida, o que é isso? Ela sussurrou. Eu entreguei o papel sem dizer nada. Ela leu em silêncio e quando chegou à porcentagem, 99,9% de compatibilidade com Carol Anderson, soltou um gemido de dor, como se algo tivesse rasgado por dentro. Meu pai, com a voz embargada, só disse: A gente tentou tanto. A gente queria tanto você. Eles contaram que haviam tentado engravidar por anos. 3 abortos espontâneos. Adoções que deram errado. Quando um primo distante do meu pai apareceu oferecendo uma criança abandonada, eles estavam vulneráveis. Disseram que a mãe era viciada, que a menina precisava de uma nova chance, explicou minha mãe. Eles aceitaram sem perguntar muito, sem investigar, sem pensar nas consequências. A gente queria acreditar que era verdade. Eles mudaram de nome, de estado, de história. Criaram uma narrativa, uma casa que pegou fogo, fotos que se perderam, raízes arrancadas. Quando me perguntavam sobre minha origem, sempre desviavam. Quando viam cartazes de crianças desaparecidas, mudavam de canal. Eu os amava. E por isso, doía ainda mais saber que eles esconderam a verdade, que escolheram me manter longe da minha origem por medo, por egoísmo. Mas também era verdade que eles me deram amor. Foram bons pais, me ensinaram a andar de bicicleta, a fazer bolo, me embalaram nas noites de febre, me aplaudiram nas apresentações da escola. O amor era real. Mas isso não apagava o erro. Não eliminava os 25 anos de dor que outra família enfrentou por minha causa. E eu disse isso, com firmeza, mas sem ódio. Porque agora eu precisava ser a adulta naquela sala. Eles responderam com lágrimas e silêncio. E mesmo com tudo isso não pedi prisão. Não desejei vingança. Apenas a verdade. E justiça emocional. Eles enfrentaram um processo legal, receberam pena leve, serviços comunitários e acompanhamento psicológico. A idade, o tempo passado e minha escolha em não endurecer a punição pesaram na decisão do juiz. E mesmo assim, o peso da consciência seria a punição mais duradoura. No fim daquela conversa, minha mãe segurou minha mão e disse: Mesmo que você não consiga mais me chamar de mãe, eu sempre vou te amar. E eu respondi com os olhos marejados: Eu vou continuar te chamando de mãe, mas agora não é só você, eu tenho 2. E naquele momento, mesmo entre escombros e feridas, começou um novo tipo de reconstrução. Recomeçar não é apagar tudo, é aprender a conviver com as camadas. E foi isso que precisei fazer. A primeira vez que vi Emma, minha irmã biológica, senti um nó na garganta. Ela parecia comigo. Os olhos, o jeito de rir, até o modo como coçava o queixo quando pensava. Ela me abraçou como se nunca tivesse me perdido. Seus filhos me chamaram de tia Rachel, como se fosse natural. E pela primeira vez, eu me senti parte de um passado que nunca vivi, mas que ainda me pertencia. Carol passou a me contar histórias da nossa infância interrompida. Me mostrou desenhos que fiz, roupas que usava e até um elefantinho de pelúcia chamado Peanut, que eu amava e dormia abraçada. Quando o toquei, uma lembrança vaga atravessou meu corpo. Um cheiro, um som abafado de risada, um eco de quem eu fui. Choramos juntas, e choramos mais de uma vez. Não eram lágrimas só de tristeza, mas de alívio, de reencontro, de recomeço. Ao mesmo tempo, minha relação com os Thompson não foi simplesmente cortada. Eles foram meus pais por 25 anos. Me amaram, me educaram, estiveram presentes. Mas agora, tudo estava tingido por outra cor. Por outra verdade. Jantávamos juntos uma vez por mês. Silêncios constrangedores surgiam. Conversas cautelosas também. Eles começaram a fazer terapia. E eu também. Porque ninguém sai inteiro de uma revelação dessas. E tudo bem. A cura também leva tempo. Minha terapeuta me disse uma frase que nunca esqueci. Você não precisa escolher entre o amor que recebeu e o amor que foi tirado. E essa frase se tornou um norte. Eu podia amar Carol,
Emma, minha nova família, e ainda assim amar Susan e Michael, que me criaram. O que eu não podia mais era viver baseada em mentiras. E os dois lados precisavam entender isso. Comecei a fazer pequenas coisas com os Anderson, passeios, cafés, reuniões de família. Aos poucos, memórias novas nasceram. E com os Thompson, mantive algumas tradições. O chá com minha mãe aos domingos, o jogo de cartas com meu pai. Eu coloquei limites, mas não precisei cortar ninguém. Às vezes, amar também é delimitar até onde o outro pode ir sem nos ferir. Aos poucos, fui me acostumando a esse novo eu. Legalmente, adotei o nome Jessica Rachel Anderson Thompson. Um nome longo, mas que carregava tudo o que eu era agora. A menina desaparecida, a mulher que sobreviveu e a filha de 2 histórias. Cada parte desse nome me lembrava que eu não fui apagada, fui resgatada. E que mesmo entre feridas, era possível florescer. Não foi fácil, não é. Há dias em que ainda me pego perguntando, e se? Mas a maior resposta que encontrei foi a seguinte: o amor pode vir de muitos lugares, e mesmo quando falha, quando fere, ele ainda pode ser curado, se houver verdade, coragem e perdão. E foi exatamente isso que eu escolhi viver. A vida depois da verdade tem outro ritmo, mais calmo, mais profundo. Depois da tempestade emocional, veio o tempo de organizar o que sobrou. E o que nasceu novo. Voltei à farmácia alguns meses depois, aquela mesma onde tudo começou. Fiquei ali, parada, observando. O mesmo balcão, as mesmas luzes frias, um novo sentimento no peito. Era como voltar à cena de um acidente, só que com gratidão por ter sobrevivido. Aos poucos, as memórias começaram a vir. Algumas nítidas, como flashes de infância, a bicicleta vermelha, o balanço do jardim, a voz do meu pai biológico chamando meu nome. Outras, ainda embaçadas, mas já não doíam como antes. Carol me deu uma caixa com coisas que havia guardado. Desenhos, bilhetes, uma pulseira de miçangas que eu mesma tinha feito. Era como montar um quebra-cabeça esquecido e descobrir que as peças ainda encaixavam. Decidi escrever minha história. Um blog primeiro, depois entrevistas, até que um jornal local publicou minha trajetória. Logo vieram os convites. Pessoas contando histórias parecidas. Outras só querendo entender como se sobrevive a uma verdade que te vira do avesso. E eu sempre respondia o mesmo. A verdade pode doer, mas é ela que liberta. E é melhor viver despedaçada com verdade do que inteira sobre uma mentira. Mantive os 2 sobrenomes, Jessica Rachel Anderson Thompson. Um nome que abraça o passado e o presente. Um nome que me lembra que eu fui roubada, mas também fui amada. Que fui perdida, mas também fui encontrada. Que fui ferida, mas também fui reconstruída. Hoje, não escolho mais entre quem eu fui e quem eu sou. Eu sou todas elas, e sou mais forte por isso. Minha relação com os Thompson continua, com cuidado, com presença, mas sem ilusões. Eles erraram. Grave. Mas também me deram afeto real. E por mais difícil que seja, o amor, às vezes, mora na contradição. Com Carol, construímos uma nova relação, de mãe e filha, mas também de 2 mulheres que sobreviveram à ausência, que se reencontraram não só pelo sangue, mas pela escolha de não desistir uma da outra. E quanto a mim, eu sigo, trabalhando, rindo, aprendendo. Sigo tomando café com Ashley, visitando Emma e seus filhos, criando lembranças novas com os Anderson e até com os Thompson. Meu passado já não é um buraco, é uma raiz. Minha dor já não me define. Ela me moldou. E meu nome, aquele que tantas vezes me confundiu, agora é um abrigo. Hoje eu entendo. Identidade não é o que te contam. É o que você reconstrói, pedaço por pedaço, com as verdades que encontra pelo caminho. E mesmo que essas verdades cheguem como um terremoto, como 5 palavras ditas por uma estranha, elas podem ser o começo de algo lindo. Porque o que nos quebra também pode nos curar. Você pode pensar que conhece sua história, que tudo está no lugar, seguro, explicado. Mas a vida tem formas silenciosas e às vezes brutais,
de revelar verdades que estavam enterradas sob camadas de rotina. A verdade não pede permissão, ela simplesmente aparece, e quando aparece, ela muda tudo. Não é fácil reconstruir a própria identidade, é como aprender a andar de novo com as pernas trêmulas da dúvida, mas também é libertador, porque você não é apenas o que viveu. Você é o que escolhe fazer com o que descobre. E mesmo que as respostas venham tarde, ainda assim, podem ser o começo de uma nova vida. Minha história não é só sobre uma identidade roubada. É sobre reencontro, sobre força, sobre coragem de olhar para o espelho e perguntar: quem eu sou de verdade? É sobre aceitar que a dor faz parte, mas que ela não precisa ser o fim da estrada. Se você está vivendo um momento em que tudo parece sem sentido, respira. A vida ainda pode te surpreender. E às vezes, a chave para se encontrar está no lugar mais comum, como uma fila de farmácia numa terça-feira chuvosa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir. Comente aqui embaixo se você já passou por alguma descoberta que virou sua vida do avesso. E se quiser acompanhar mais histórias reais que nos mostram como a vida pode ser extraordinária, até nos seus momentos mais ordinários, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você não está só. E por mais confusa que a jornada pareça, o reencontro com quem você é sempre vale a pena.